Bom, pessoal, para a gente calcular qual a potência máxima do circuito que é entregue para esse resistor, vamos trabalhar um pouquinho aqui com o equacionamento de circuitos e lembrar lá como a gente trabalhava com maximização de funções, achar os máximos e mínimos de funções. Para isso, vocês vão ter que voltar lá um pouquinho lá no cálculo para lembrar como que a gente fazia isso. Bom, olha só, eu tenho aqui meu circuito equivalente Thevenin. Ele está conectado então no resistor aqui de carga, o RLoad, né, RL. E eu quero descobrir então, para esse circuito equivalente de Thevenin, qual resistência de carga que eu posso pôr aqui de tal forma que a potência entregue pelo circuito equivalente seja máxima para esse resistor. Tá? Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Nós tínhamos sempre, né, lá no cálculo, a gente sempre trabalhava, né, com a função f de x. No nosso caso, não, nós vamos trabalhar com a função, né, então eu vou sempre querer saber aqui a potência, né, em função da resistência de carga. Tá? É com isso que eu vou estar trabalhando. Então vamos lá. A potência que esse resistor RL dissipa, ela é dada pelo valor dela, né? Potência igual R I ao quadrado. Né? Quando nós já tínhamos visto isso. Então, basta pegar o valor da resistência vezes a corrente que passa no resistor elevado ao quadrado, né? Que você calcula a resistência. Desculpa, a potência. Bom, mas quem que é a corrente que está passando nesse resistor? É a corrente total do circuito. E essa corrente total do circuito vai ser a tensão aplicada, né, que no nosso caso aqui vai ser a tensão de Thevenin, dividido pela resistência total. Bom, resistência total eu tenho um R de Thevenin em série com a resistência de carga. Então vai ficar R de Thevenin em série com a resistência de carga. Então, tendo a tensão, tendo os dois valores do resistor, a gente calcula a corrente. Beleza, se eu tenho aqui o valor da corrente, eu vou jogar ele aqui na equação inicial. Então eu tenho que a potência dissipada nesse resistor vai ser R vezes o I ao quadrado, né, que é RL. O I vale quanto? O I vale isso aqui tudo. Deixa eu apagar aqui. O I vale tensão de Thevenin dividido R de Thevenin mais RL. Isso aqui ao quadrado. Bom, vou só dar uma reorganizada aqui na equação. Vocês vão ter que isso aqui vai ser o próprio RL vezes, né, a tensão de Thevenin ao quadrado, né? Vou tirar esse quadrado aqui, colocar ele aqui para dentro do operador. E aí vai ficar aqui R de Thevenin mais RL ao quadrado. Ok? Então, aqui eu tenho, finalmente, eu tenho a potência, né? E ela está em função, né, do RL. Tá? Então, o que varia? O que é a minha variável? Que a única coisa que vai variar nesse circuito, né, vai ser a resistência de carga. Eu quero descobrir qual o valor de resistência de carga que eu vou ter que colocar para obter a potência máxima. Então, a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin são constantes. Beleza. Vocês lembram como que faz para poder achar o máximo e o mínimo na função? Né? Vocês têm que voltar lá no cálculo e lembrar o seguinte: para você achar um ponto de máxima ou um ponto de mínima de qualquer função que seja, a gente pega a derivada dessa função e iguala a zero. Esse vai ser um ponto de máximo ou de mínimo. Para você descobrir se é um ponto de máximo ou de mínimo, você faz a derivada segunda, certo? E aí você vai ver se esse valor ele é maior ou menor que zero. E aí você tem, se for maior que zero, é um ponto de máximo, se for menor que zero, é um ponto de mínima. No nosso caso, certo? Eu já sei que isso aqui é um ponto de máximo, então eu vou só pegar a primeira derivada, né, dessa função e igualar a zero. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma função, tá? Minha variável está aqui no numerador e no denominador, tá? Então, é uma derivada do quociente. Vocês lembram como é que faz a derivada do quociente? Vou deixar marcado aqui para vocês, ó. A derivada de uma função de um quociente, né? Então, eu coloquei f de x, g de x. Vamos relembrar de cálculo um pouquinho aqui, né? Era a derivada da primeira função, né, do numerador, vezes a função que está no denominador, menos o numerador
vezes a derivada do denominador, g' de x, tudo isso dividido, vou ver se eu faço um tracinho aqui, beleza, tudo isso dividido pela derivada, não é derivada não, é a função g de x ao quadrado, tá? Para não restar dúvida, vou colocar um g de x ao quadrado. Então, a g de x é a função que está no denominador e o f de x é a função que está no numerador. E o que é o x? Né? O nosso x, a nossa variável, é o resistor de carga. Então, beleza. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Beleza. Vamos derivar, então. A derivada vai ser em relação a essa função aqui. Ó. Então, beleza. Então, a derivada da potência em relação à minha resistência de carga. Então, vou ter RL, tensão de Thevenin ao quadrado, certo? Esse aqui é x, esse aqui é um número multiplicando ela. Então, vai ficar só derivada de x, só o V de Thevenin ao quadrado, vezes a função que está no numerador. Quem está no numerador está aqui, é só ela aqui. Então, vamos lá. R de Thevenin mais R carga ao quadrado, já que ela aqui também está ao quadrado, menos o numerador RL V de Thevenin ao quadrado vezes a derivada do denominador. Então tá aqui, ó, fazer a derivada dele aqui. Vai ficar duas vezes R de Thevenin mais RL dividido tudo isso aqui pela função que está aqui embaixo ao quadrado. Então vai ficar R de Thevenin mais RL, tá elevado ao quadrado, vou elevar ao quadrado de novo, vai ficar a quarta, certo? Vou dar uma rearranjada nisso aqui, né, só para ficar um pouquinho mais trabalhável. Então a derivada da potência em relação ao resistor de carga vai ser igual. Vou colocar o V de Thevenin em evidência, já que ele está aparecendo aqui. V de Thevenin ao quadrado, que multiplica, legal, o R de Thevenin mais RL ao quadrado, né, que é esse termo aqui, menos 2RL, já que esse V de Thevenin está em evidência, então vai ficar aqui 2RL, que multiplica esse outro termo, RTH mais RL. Tudo isso dividido por RTH mais RL a quarta. Fecha o colchete. Oh, Jesus. Aí. Certo? Dá para trabalhar aqui um pouquinho. O que nós vamos fazer? Deixa eu mexer aqui. Vamos pegar a canetinha vermelha. Vocês observarem aqui, ó, eu tenho RTH mais RL ao quadrado. Aqui eu tenho também multiplicando o RTH mais RL ao quadrado. E aqui eu tenho RTH mais RL a quarta. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a minha equação por RTH mais RL. Isso vai fazer o seguinte, vai cortar esse termo, corta esse quadrado
e aqui, né, deixa de ser a quarta e fica ao cubo, certo? Então, vou reescrever aqui, vou subir um pouquinho a tela e reescrever minha equação. Vai ficar, então, deixa eu pegar aqui, derivada da potência, derivada da potência pela derivada do resistor de carga, ficou tensão de TVNA ao quadrado. Então, vai ficar aqui R de TVNA mais resistor de carga menos 2 vezes resistor de carga dividido por R de TVNA mais resistor de carga ao cubo. Beleza. E essa derivada, né, para a gente encontrar o ponto de máximo ou de mínimo, a gente tem que igualar ela a zero. Tá. O que significa, então, essa equação ser igual a zero? A tensão de TVNA é um valor fixo, a gente já calculou, tá? É um valor constante. A resistência de TVNA também é um valor constante, tá? O que tem que ser igual a zero? Então, uma das variáveis tem que ser igual a zero. Quem são as variáveis? Qual é a nossa variável? É o resistor de carga. Então, ou esse numerador dá zero, né? Zerando aqui em cima, ou aqui embaixo tem que dar zero, para essa divisão, esse quociente, poder ser igual a zero. Bom, se o denominador for zero, né, vai gerar uma indeterminação para a gente. Você não pode ter uma equação com o denominador igual a zero. Tá? Isso quer dizer que esse valor aqui embaixo, né, esse valor aqui embaixo não pode ser igual a zero. Afinal de contas, o R de TVNA é um valor que a gente já calculou, ele existe, e o resistor de carga também é um valor físico existente, né? Tem um valor, esse valor existe. Então, o R de TVNA mais o RL não pode ser zero, nunca vai ser zero isso aqui. Bom, se o denominador não tem como ser zero, só sobra a condição para o numerador ser igual a zero. Então, isso aqui, ó, o R de TH mais o RL menos 2RL tem que ser igual a zero. Bom, para isso aqui dar zero, então vocês vão ter que o R de TVNA menos, né, vou subtrair aqui, o RL tem que ser igual a zero. Finalmente, você tem que o R de TVNA tem que ser igual ao resistor de carga. Com isso, né, a gente faz com que essa equação aqui, que é essa derivada, seja zero. Bom, com isso a gente chega na conclusão que para eu conseguir obter uma potência máxima em função do resistor de carga, ele tem que ter o valor igual à minha resistência de TVNA, certo? E mais, né? Vou voltar na equação lá em cima, tá? Se isso é verdade, então, se eu pegar nessa equação aqui, ó, e forçar o RL igual ao R de TVNA, o que vai acontecer? Vou apagar aqui um pouquinho aqui para organizar as coisas. Vai ficar, essa equação é a mesma aqui. Vai ficar, onde era RL, vira R de TVNA. Então, aqui fica R de TVNA. Deixa eu apagar tudo aqui. O RL tem que ser igual ao R de TVNA. Aqui tem que ser igual ao R de TVNA. Então, aqui eu tenho R de TVNA mais R de TVNA vai ser 2R de TVNA ao quadrado, tá? Então, eu vou ter ao quadrado, fica 4R de TVNA ao quadrado. Esse R de TVNA aqui, volta. Esse R de TVNA
eu vou cortar ele com esse quadrado, e aí a gente chega na fórmula da potência máxima. Nós tínhamos visto lá no slide, onde você tem que a tensão de Tvenan é ao quadrado sobre 4R de Tvenan. E daqui que a gente acha a nossa fórmula da potência máxima em função da resistência de Tvenan. Beleza? Então, mas aqui, ó, preciso saber isso aqui, decorar essa dedução? Não, isso aqui é só para a gente entender como é que eu cheguei nessa equação de potência máxima e como que eu consigo provar, né, que para eu obter a máxima potência, eu preciso da resistência igual à resistência de Tvenan. Certo? Qualquer dúvida, né, vamos conversando. Beleza? Eu vou deixar esse aqui depois para vocês, quem quiser consultar, né? Depois eu deixo o PDFzinho dessa dedução lá para a gente. Ok? Grande abraço então, povo. Até a próxima.